Uma coisa que é muito importante, geralmente quando a gente está começando, a gente fica tão afoito em fazer o projeto que a gente esquece de um detalhe, né? A gente esquece que formalizar o projeto é muito importante, tá? Então, não esqueçam de formalizar esse acordo que você teve com o seu cliente. Tá? Então, do mesmo jeito que eu contei algumas histórias para vocês e que eu não lembro muito de, por exemplo, valores, etc., isso poderia acontecer num projeto, tá? Então, imagina um projeto depender da memória dos envolvidos ali para ser tocado. Então, é muito importante você formalizar em um contrato tudo que vocês conversaram, tudo que foi negociado, formaliza em contrato. A ideia do contrato não é ferrar ninguém, né? Não é mostrar que um vai estar ganhando a mais que o outro. Na verdade, é só clarificar as coisas, deixar bem claro o que vai acontecer naquele projeto. Por exemplo, vai entregar X, vai pagar Y, você vai pagar de tal forma, se o cliente não pagar, vai ter multa de tanto, e por aí vai. Então, na verdade, é só para explicitar ou deixar muito claro isso para ambas as partes. Isso é muito importante para você não ter dor de cabeça, porque daí sempre você pode confrontar com o contrato. Uma coisa que é interessante vocês pensarem, de quem que é o direito sobre o software, tá? Então, até respondendo o que o Rafael comentou, né, que às vezes o cara acha que é Ctrl+C, Ctrl+V. Toma cuidado, porque às vezes realmente é, né? Então, às vezes, dá uma consultada com o advogado, porque às vezes você está construindo um software para ele e o jeito que você coloca no contrato dá o direito intelectual do software para ele. Outra coisa importante de você pensar, quando você for formalizar, o cliente vai ter acesso ao código-fonte, né? Então, se você está vendendo uma manutenção, um setup, aonde isso vai ficar hospedado? Vai ficar do lado do cliente? Vai ficar o cliente que vai pagar? Né? Então, formaliza isso no seu contrato, como que vai ser o acesso ao código-fonte, né? Então, se ele vai ter acesso ou não, se ele vai ter só acesso à solução já compilada ou minificada. Uma coisa também importante, coloca os requisitos mínimos ali, o que o cliente precisa para colocar isso em produção, você pode colocar até no contrato. Tá? Então, na descrição do projeto, no contrato, coloque ali o que ele precisa para rodar. Se ele for lá na frente, na hora que você for fazer, você fala, olha, a gente precisa contratar o servidor agora. O cara não pode virar para você, olha, você nunca falou nada de servidor. Aí você vai olhar, não, no contrato tem, ó. Eu falei que para instalar e para a gente poder entregar o projeto e poder definir como entregue, vocês precisam 30 dias antes da entrega contratar um servidor XYZ e dar as opções para o cara, fala o caminho que ele tem que fazer, mas explica isso no contrato. Tá? Então, deixe isso claro para evitar, para não ter expectativa do cliente que você vai ter que manter o servidor e tudo mais. Tá? Uma outra coisa que é importante, como que vai ser o seu suporte nesse software, né? Então, mostrar para o cliente o que é bug do que é uma feature nova, né? O que é uma funcionalidade nova e o que é um bug. Uma outra coisa que é importante, defina em contrato os requisitos mínimos e máximos e define um target para homologação. O que acontece? Vamos supor que a gente está fazendo uma aplicação web. Define em contrato que você vai ter suporte, por exemplo, a IE 9 até o IE 11, ou um IE de mercado, sei lá, ou o Chrome do Chrome 30 ao Chrome tal, do Firefox X ao Firefox Y. Então define isso para você não ter problema e nenhuma dor de cabeça. Uma coisa que é muito importante também, a gente sempre esquece. A gente tem que definir de uma forma muito objetiva e muito clara quais são os entregáveis que você vai ter desse projeto. Então, assim, entregável, imagina o seguinte, o que o cliente ele pode olhar e falar, caramba, isso aqui eu pedi, está entregue. Isso aqui eu pedi, está entregue. Isso aqui eu pedi, está entregue. Então, em forma de checklist mesmo. Tá? Então, no dia tal eu vou te entregar cadastro de usuário, no dia tal eu vou te entregar tal coisa, no dia tal eu vou te entregar tal coisa. Toda vez que você apresenta alguma coisa para esse cliente, faz uma entrega para um cliente, ou uma reunião com o cliente, você faz a ata e homologa aquilo. Uma coisa muito importante, fiquem atentos na hora que você for negociar com a forma de pagamento, etc., se a empresa já não tem um fluxo de pagamento definido. Tá? Então, às vezes, você vai ter que se adequar ao fluxo de pagamento da empresa. E isso, infelizmente, não tem muito o que fazer. Na empresa muito grande, eles fazem o que eles quiserem. Outra coisa que a gente fez bastante até eu com o Júlio, né? Como a gente era muito pequeno, era uma empresa pequena, o pessoal tinha medo da gente deixar de existir. Né? Então, uma das cláusulas que a gente deixava em contrato era que se a gente deixasse de existir e não existisse um substituto, então assim, se a empresa não foi vendida ou não teve continuidade ou algo nesse sentido, o cliente tinha acesso ao código-fonte. Né? Então ele podia ficar com o código-fonte para ele para manutenção. Né? Ele não podia vender esse código-fonte para ninguém,
mas ele podia manter esse código para manutenção.